Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal do Professor Cássio. Hoje teremos aqui uma aula que gravei no projeto Escola na TV. Espero que vocês gostem, vamos lá! Bom dia a todos que assistem o Escola na TV. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, nessa linda manhã de primavera. Vamos aprender mais um pouquinho? Já pegaram os seus materiais para as anotações, né? Lembrando sempre que a gente está ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook e que as aulas ficam gravadas lá no YouTube para vocês assistirem quantas vezes forem necessárias para relembrar os conceitos. Tá bom? Então, vamos lá. Bom dia, professor Cássio. Seja bem-vindo para mais uma aula de matemática. Obrigado, bom dia Paula, bom dia a todos pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Cássio. Gente, hoje nós vamos falar novamente de frações. Lembra lá nas nossas aulas anteriores, lá no mês de agosto, que a gente falou de representação de frações, o que é uma fração. Hoje a gente vai falar de adição e subtração de frações. Vamos lá então? Olha só, nosso objetivo aí é identificar as frações em situações do cotidiano, aprender a realizar as operações de adição e subtração entre frações, reduzir uma fração e aplicar os conhecimentos na resolução de situações problema. Tá? Nosso conteúdo são os números racionais e vamos precisar de caderno de matemática, caneta, lápis e borracha. Como a gente sempre começa, então a gente vai começar com um problema inicial. Vou ler para vocês. Laura está fazendo um bolo e precisa adicionar 1/4 de xícara de farinha a 1,5 xícaras de açúcar. Qual a quantidade total de farinha e açúcar que Laura irá adicionar à receita de bolo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar pensando aí neste problema, tá? E vamos aprender, então, na nossa aula, como a gente faz para somar e subtrair frações, tá? Então, aí vou despertar a curiosidade de vocês. Vou deixar esse problema aí para ver como que vocês vão resolver ele lá na frente. Vamos lá, então? Então, vamos relembrar onde mais aparecem as frações no nosso cotidiano? Porque a gente já tinha visto naquelas aulas anteriores que as frações aparecem nas divisões de chocolate, nas fatias do bolo, em pizzas. Mas onde mais ela aparece? Vamos ver um pouquinho? E vamos ver também algumas situações que exigem a soma ou a subtração dessas frações. Então, olha só. Eu trouxe aqui para vocês, olha lá, uma receita de tortinha de chocolate. Dá uma olhada nessa receita. Veja quantas frações aparecem aí. Olha lá, vou ler para vocês. 2,1/4 xícara de farinha de trigo, 3/4 de xícara de manteiga sem sal, 1/3 de xícara de açúcar de confeiteiro. Lá embaixo, meia xícara de açúcar, meia xícara de glucose de milho. Então, viram quantas frações podem aparecer em uma receita? E se eu perguntasse para vocês, qual que é a quantidade total de açúcar que vai nessa receita? A gente teria que somar 1/3 mais meio. Por quê? Porque é 1/3 de xícara de açúcar de confeiteiro mais meia xícara de açúcar comum. Tá? Olha só. Outro lugar onde pode aparecer muitas frações são as notícias de jornais, coletas de dados feitas em pesquisas. Então, nesses tipos de coisa aparecem muitos gráficos onde as frações são importantes, tá? Para representar as informações. Então, olha só esse outro slide. Aqui eu trago um exemplo de gráfico que diz assim, frações de pessoas da escola que praticam esporte. Então, se vocês repararem bem aí no gráfico, metade das pessoas, ou seja, meio, jogam futebol. 1/3 das pessoas, vôlei. 1/5, basquete. E 1/9 não pratica esporte. Então, se a gente quiser descobrir aí, a partir deste gráfico, o total de pessoas que praticam futebol e basquete,
a gente vai ter que somar aí, né? Meio mais 1/5. Então, este foi mais um exemplo onde a soma de frações é necessária, tá bom? Vamos relembrar, gente, quais são aí os termos usados para indicar os números em uma fração? Porque vocês sabem que tem o número que fica em cima, no caso aqui nesse exemplo, 1/3, né? O número de cima é chamado de numerador, tá vendo aí, ó? Aqui, gente, ó. E o número de baixo é chamado de denominador. Então é sempre importante a gente saber o nome de cada número aí, os termos, né, das frações. Olha só. Uma coisa que é importante também a gente aprender, quando a gente soma frações, é a simplificação de uma fração. Então, o que ela faz? Ela ajuda a gente a entender melhor, né, o resultado que a gente encontra. Então, simplificar uma fração nada mais é do que a divisão do numerador e denominador por um mesmo número, tá certo? Olha lá os exemplos, ó. Aqui na letra A eu tenho 32/80. Então, para eu simplificar isso aqui, eu vou dividir em cima e embaixo por 8. Tá vendo? Eu tenho que dividir em cima e embaixo, ó, por um mesmo número. Então, 32 dividido por 8 é 4. E 80 dividido por 8 é 10. Então, eu simplifiquei para 4/10. Mas ainda dá para simplificar mais. Então, eu vou dividir por 2 em cima e embaixo. 4 dividido por 2 é 2. E 10 dividido por 2 é 5. Você Professor, pode... eu poderia já dividir por um número maior que esse, né? Em vez de fazer em 2 etapas, eu já poderia escolher um número maior. Sim. Neste exemplo aqui, a gente já poderia dividir por 16, por exemplo. Tá? Porque 8, ó, a gente dividiu por 8 no primeiro e por 2 no segundo. 8 vezes 2, 16. Então, se a gente dividisse direto por 16, ia chegar nessa fração aqui, 2/5. Essa fração não dá mais para ser simplificada. Por quê? Porque o 2 só divide por 2 ou por 1. E o 5 também só divide por 5 ou por 1. Então não dá para dividir os dois pelo mesmo número, a não ser por 1, mas aí não vai mudar nada. Tá? Vamos ver a letra B? Ó, 12/48. Aqui, olha só, eu consigo dividir em cima e embaixo por 12 direto. Como a professora Paula falou, um número direto, ó. Então, ó, 12 dividido por 12 vai dar 1. E 48 dividido por 12, 4. Então, cheguei na fração 1/4, que também não é possível mais simplificar. E na letra C, 75/125. Eu tenho aqui, eu posso dividir por 5 primeiro, em cima e embaixo. Então, ó, 75 dividido por 5, 15. 125 dividido por 5, 25. Chegou nessa outra fração aqui, ó, eu consigo dividir por 5 em cima e embaixo também. 15 dividido por 5 é 3 e 25 dividido por 5 é 5. O resultado é a fração 3/5, que também não é mais possível dividir. Tá? Então, essas três frações que eu cheguei no resultado são chamadas de fração irredutível. É quando eu não consigo mais reduzi-la. Professor, o Fernando está falando a respeito do mínimo múltiplo comum, né? O MMC. Sim, Fernando. O mínimo múltiplo comum a gente utiliza sim para somar frações, tá? Com denominadores diferentes. Só que nessa aula, Fernando, a gente vai falar sobre regra prática, tá? Por quê? Para falar de mínimo múltiplo comum, a gente precisa falar de outras coisas que a gente não trouxe ainda para nossas aulas na TV, tá? Como, por exemplo, os números primos, a divisibilidade. Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Por isso que hoje eu vou trazer para vocês uma regra prática, tá certo? E a Amanda, ela pergunta se pode dividir por 20. Sim. Na hora de reduzir, vai né? Depender, né, Amanda? Vai depender do número, né, Amanda? Dividir por 20. Então, no caso aqui, nos nossos exemplos ali, não dá para dividir por 20, não. Porque, por exemplo, na letra A, né, o 32 não é divisível por 20. O 80, sim, mas o 32 não. Tá? Então, vai depender dos números que estão envolvidos. E aproveitando, a Sara Gobetti está perguntando se a simplificação de fração não é a mesma coisa que a fração equivalente. Sim, é isso mesmo, Sara. Quando eu simplifico uma fração, ela é uma forma de representar de uma maneira mais simples.
mas significa a mesma coisa. Então aqui no exemplo, ó, por exemplo, 2/5 é o mesmo que 32/80. Eles significam a mesma coisa. Tá? Por exemplo, é o mesmo número decimal, que a gente até viu o número decimal na aula anterior. Então se eu dividir 2 por 5, vai dar o mesmo que 32 dividido por 80. Tá? Pessoal, então vamos definir fração irredutível? Que a gente acabou de ver então que uma fração redutível é uma fração que não é possível mais simplificar. Definindo, uma fração redutível é uma fração na qual o numerador e o denominador são números inteiros que não têm outros divisores comuns além de 1. Tá? É isso que é a definição. Então, só para a gente entender aqui, nessa fração irredutível, o resultado não vai ser um número inteiro, e sim um número decimal, que nem a gente viu os números decimais nas outras aulas, né? Sim, sim. Então, olha só o que a professora Paula está perguntando, a gente traz aqui nesses exemplos, ó. Olha lá na tela. Então, eu tenho aí 1/3, que é uma fração irredutível, eu tenho 2/7, tá vendo? Nenhum dos dois é possível dividir por 2, por exemplo. Aliás, o 2 divide por 2, mas o 7 não, né? Então, olha lá, letra C, 5/11, também não é possível reduzir mais, 8/13 e 4/9. Legal, né, gente? Olha só. Agora, vamos voltar para o foco, né, da nossa aula, que é a soma de frações. Então, o que devemos fazer para somar duas frações? O que será, hein, gente? Alguns alunos aqui já até trouxeram isso nas perguntas, né? Citaram o MMC. E como eu falei, a gente não vai usar MMC nessa aula. A gente vai usar outro método. Então, vamos lá. Vamos primeiro perceber que para somar duas frações, vai depender dos denominadores, certo? Quando os denominadores forem iguais, a gente vai fazer o seguinte, o que a gente vai ver agora, ó. Olha lá. Vamos ver esse exemplo, então. Dani comprou 3/12 de um bolo para sua família. Em seguida, recebeu um telefonema informando que chegariam visitas em sua casa e resolveu comprar outros 5/12 do mesmo bolo. Quantos pedaços ela comprou ao todo? Então, olha só, para a gente descobrir isso daí, a gente tem que somar 3/12, que é a parte que ela comprou para a família dela, ó, que eu representei aqui o bolo por esse quadriculado, tá vendo? Eu dividi esse quadriculado em 12 partes. E pintei de azul a parte que a Dani comprou para a família dela, 3/12. E a parte de vermelho é o que ela vai comprar para a visita, que ela vai receber na casa dela, 5/12. Tá? Então, gente, para a gente saber quanto de bolo ela comprou, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai somar as duas frações. Como? Somando os numeradores, ó, 3 mais 5, 8, tá vendo? E repetindo o denominador. Então, olha lá. Quando eu tenho denominadores iguais, eu vou repetir o denominador e vou somar somente os numeradores. Tá bom? Então, olha lá. Ó, tá vendo? Somamos os numeradores e repete o denominador. Tá certo? Essa, então, é a regra quando a gente tem frações com denominadores iguais. Vamos ver um outro exemplo agora? Nesse exemplo, a gente vai ter a ajuda aqui da professora Paula, que ela vai mostrar para vocês, na prática aqui, como a gente vai fazer. Então, eu vou ler primeiro o problema, e aí ela vai mostrar. Então, olha lá. Paula comprou 2 pizzas pequenas, uma de calabresa e outra de queijo. Da primeira, ela comeu 2/4, e da segunda, conseguiu comer 1/4. Que fração representa a quantidade total de pizzas que Paula comeu, considerando que as pizzas possuem o mesmo tamanho? Então, olha lá, a professora Paula vai mostrar para vocês. Olha só. Uma forma da gente visualizar, né? É que assim, ó, ele falou que eu comi 2 pizzas, né? Isso Alguns mesmo. pedaços de 2 pizzas. Então, eu trouxe aqui uma pizza de calabresa e uma pizza de mussarela. Isso. A Nutri vai ficar muito feliz comigo, porque eu comi bem pouquinho. Então, da primeira, eu comi 2/4. A pizza inteira tem 4 pedaços, eu comi 2/4. Isso. Da segunda pizza, eu comi 1/4. 1/4. Olha lá. Tá? Quanto que eu comi no total? Olha lá, gente. Então, eu comi
3/4 da pizza. A pizza está dividida em 4, eu comi Isso 3 mesmo. partes de 4. Tá Fica mais vendo? fácil assim para vocês visualizarem essa fração? Tá vendo, gente? Olha só. Viram que legal a professora Paula trouxe pra gente? Então, se a gente colocar isso daí, que ela acabou de mostrar, em números, a gente faria como? A gente faria assim, ó. Acompanha comigo lá na tela, ó. 2/4. Então, olha só. Falha técnica aqui, tá? Olha só aqui. Acompanha comigo aqui, gente. Que a gente vai voltar no slide, ó. Depois, ó. Então, eu tenho 2/4 mais 1/4. Como a professora Paula mostrou. Tá vendo? Olha lá. Então, eu vou repetir aqui o denominador, né? O 4. Tá? Olha lá. E vou somar os numeradores. 2 mais 1, 3. Tá vendo? 3/4. Chega no mesmo resultado, Chega no mesmo resultado. Visual que a gente pode observar na pizza aqui, Isso né? mesmo. Paula, você podia mostrar mais uma vez ali para eles a pizza? Fazendo um favor? Para eles Então, verem aí os 3/4, então? isso, Mostra então, de ó. novo. Um pedaço de uma com 2 pedaços da outra, né? Então, ó, o que eu comi? 3 partes de uma pizza de 4 partes. Então, eu comi 3/4 dessa pizza. Né? Fica de bom tamanho, a Nutri não vai brigar comigo, né? E aí a gente pode seguir em frente, então. É isso aí. Gente, olha só. Agora, vamos continuar aqui. Então, olha só. O mesmo ocorre na subtração de frações com denominadores iguais. Olha lá no exemplo, tá? Eu vou subtrair 3/5 menos 1/5, tá? O que está acontecendo ali? Eu vou repetir o denominador 5, tá? E vou subtrair 3 menos 1, 2, tá? Então, essa regra também vale para a subtração, tá certinho? Gente, olha só agora, ó. Vamos ver um exemplo que a gente vai aplicar isso daí. Olha lá. Henry pode jogar videogame por 5/4 de hora por dia. Então, reparem neste problema que 5/4 é uma fração imprópria, tá? É mais do que um inteiro. Ele já jogou 1/4 de hora no dia. Qual a fração de hora que resta a Henry para jogar videogame neste dia? Tá? Então, olha só, pessoal. A gente vai fazer o seguinte aqui, ó. A gente vai fazer 5/4 menos 1/4. Tá? Olha lá. Então, a gente vai repetir o denominador e subtrair os numeradores. 5 menos 1, 4. Ou seja, Henry ainda tem 4/4 de hora para jogar. De hora, né, professor? Isso. 4/4 de hora. Não é o dia Isso. inteiro, não. Porque você olha aí o 4/4, você fala, nossa, é de hora, não é o dia todo. Isso mesmo. Então, olha só. 4/4 não é 1? Então, eu tenho aí 1 hora ainda, né? O Henry tem 1 hora ainda de jogo ainda no dia. Legal, né? Agora, o que acontece quando os denominadores são diferentes? Porque a gente viu um exemplo agora de soma de denominadores iguais e subtração de denominadores iguais. Então, agora vamos ver o que a gente deve fazer quando os denominadores envolvidos são diferentes. Então, vamos lá. Nesse caso aí, vamos utilizar uma regra prática para adicionar ou subtrair duas frações. Então, vamos começar vendo um exemplo de adição. Eu chamo, gente, essa regra aí, para brincar, para vocês lembrarem, eu chamo de regra do sorriso. Vocês vão entender o porquê. Então, olha lá. Eu quero somar 1/3 mais 2/5. Reparem que os denominadores são diferentes, tá? Então, o que eu faço? Eu vou multiplicar os denominadores. Está vendo que parece um sorrisinho ali, ó? Então, eu faço 3 vezes 5, 15, tá? Então, reparem bem, prestem bem atenção. Multiplico os denominadores primeiro. Agora, para a gente encontrar o numerador, a gente vai multiplicar em cruz da seguinte maneira, ó, começando da esquerda para a direita. Ó. 1 vezes 5, 5. E 3 vezes 2, 6. Olha lá. Então, ó, 1 vezes 5, 5.
3 vezes 2, 6. Então, o 5 eu obtive na linha azul, ó, na seta azul, e o 6 eu obtive na seta verde. Então, como eu estou somando frações, aqui em cima eu também somo. Pode ver que tem um mais, ó, 5 mais 6. 5 mais 6 é quanto, gente? 5 mais 6 é 11. Então, o resultado é 11/15. Eu consigo simplificar esta fração? Não. Por quê? Porque 11 e 15, o único número comum aí que dá para dividir os dois é o 1. Tá? Eu não consigo dividir por outro número. Então, a gente ficou com isso mesmo. Vamos ver um exemplo, então? Olha lá, um ciclista percorreu 1 1/3 de um trajeto circular pela manhã. Na parte da tarde, ele percorreu mais 1/4 do mesmo trajeto. Quanto do trajeto o ciclista percorreu? Pessoal, para a gente somar essas duas frações, primeira coisa, vamos ter que transformar aí essa fração que está aqui, na realidade é um número misto, né? Vamos transformar esse número misto em uma fração, que ele vai se transformar numa fração imprópria. Então vamos lá, ó, vou fazer ele aqui em cima, ó, 1 1/3. Para a gente transformar numa fração de volta, a gente vai repetir o denominador, que é o 3, tá vendo? E vai fazer o seguinte para encontrar o numerador. A gente multiplica aqui, ó, o denominador pelo número aqui inteiro, ó, 3 vezes 1, 3, e soma com o numerador da fração. 3 mais 1, 4. Ou seja, 1 1/3 é o mesmo que 4/3, que é uma fração imprópria. Então, agora eu posso somar 4/3 mais 1/4. Olha só. Vamos aplicar a regra do sorriso? Então, a gente coloca aqui a barra da fração e faz assim, ó, abre o sorrisinho, 3 vezes 4, 12. E multiplica cruzado aqui, sempre da esquerda para a direita, ó. 4 vezes 4, 16, mais 3 vezes 1, 3. Então, fiquei com 19/12. Tá vendo? Também não é possível simplificar esta fração. Por quê? Porque os dois números aí só dividem por 1. Tá? Comum, é o divisor comum deles. Tá? E nessa subtração, gente, de frações também com denominadores diferentes, eu uso a mesma regra? O que vocês acham, gente? Sim, né? A gente vai usar a mesma regra. Então, percebam que as regras que eu estou ensinando para vocês valem para adição e para subtração, tá bom? Sempre, então, professor, que o denominador for números diferentes, né? Sim, quando os denominadores forem diferentes, a gente vai usar essa nossa regrinha prática aí que eu chamo de regra do sorriso. Tá? É uma regra prática de soma de frações. Guardem bem isso, porque quando os denominadores são iguais, a gente simplesmente repete aquele número, né? Isso mesmo. Ótimo. Vamos ver um exemplo, então, de subtração? Então, olha só. Ó, vamos lá. 8/10 menos 2/3. Abre o sorrisinho lá embaixo com os denominadores, ó. 10 vezes 3, 30. Multiplica da esquerda para a direita em cruz em cima, ó. 8 vezes 3, 24 aqui. E 10 vezes 2 vai dar 20. Como eu estou subtraindo, eu repito o sinal de subtração ali. 24 menos 20 vai dar 4. Embaixo é só repetir o denominador. Então, deu 4/30. Neste caso, a gente consegue simplificar, tá? A gente pode dividir por 2 aí em cima e embaixo, tá vendo? Ó, dividir por 2 aqui, por 2 aqui. Deu 2/15. Tá certo? Chegamos numa fração irredutível, tá? Professor, o Fernando mandou uma pergunta. Se um número não está na tabuada do outro, acaba a conta. Exemplo, 3/7, o 7 não está na tabuada do 3 e vice-versa? Sim, Fernando, pode ser. Pode pensar assim para facilitar, né? Mas é assim, você tem que tomar cuidado. Às vezes tem número que não está na tabuada, mas é possível dividir, tá? No caso lá do 32, aquele exemplo que eu dei assim, ó, 32 e 80, né? Você não tem o 32 na tabuada do 80, por exemplo, né? Então, mas você pensar assim, o 32 está na tabuada do 8. Se você pensar assim, dá certo. Muito legal esse comentário seu, tá bom? Mas não fica errado se a gente deixar essa fração, né, num resultado de prova, fica errado se eu deixar ela sem simplificar mais? Não, não fica errado. Tá? Mas é importante a gente conhecer, porque igual a professora Paula falou, no resultado de uma prova. Pode ser que essa prova que você está fazendo, as alternativas estejam todas com frações irredutíveis. E sua resposta não.
Então você tem que conhecer como você reduzir essa fração. Por isso que eu trouxe para vocês, tá bom? Pessoal, vamos resolver um exemplo então de subtração de frações com denominadores diferentes, utilizando a nossa regrinha prática? Então olha lá, Vitor comprou uma pizza que estava dividida em 12 fatias e comeu metade, ou seja, meia pizza. E seu irmão comeu um quarto da mesma pizza. Quanto restou da pizza? Então olha só, para a gente descobrir aqui, primeiro a gente precisa saber quantos dois comeram juntos, né, da pizza. Então olha só, o Vitor comeu meia, tá? E o irmão dele comeu um quarto. Então vamos somar essas duas frações usando a regra prática? Então olha lá, sorrisinho embaixo no denominador, ó, 2 vezes 4, 8. Multiplique em cruz da esquerda para a direita. 1 vezes 4, 4. E 2 vezes 1, 2. Então se eu somar 4 mais 2, 6. 6 oitavos. Aqui eu consigo reduzir, consigo dividir por 2 em cima e embaixo. Então vai ter 3 quartos. Tá? Ou seja, os dois juntos comeram 3 quartos. Mas quanto restou? A gente sabe que se a pizza foi dividida em 12 fatias, então eu tenho 12 dozeavos da pizza. Menos 3 quartos que eles comeram. Então eu vou aplicar a mesma regrinha, regrinha do sorriso. 12 vezes 4, 48. Tá vendo? Ó, multipliquei os denominadores. Multiplique em cruz, da esquerda para a direita. 12 vezes 4 também, 48. Menos 12 vezes 3, 36. 48 menos 36 dá 12 48avos. Essa fração a gente consegue reduzir. Dividir por 12 em cima e embaixo, eu obtenho então 1 quarto. É o que restou da pizza então. Tá certo? Professor, aproveitando, a Amanda, ela pergunta se a regra do sorriso só serve para fração. Sim, Amanda, a regra do sorriso, né, que é essa regra prática, lembre que eu que dei esse nome, tá, de regra do sorriso, ela serve só para fração, tá bom? Então, olha só, aí vocês podem se perguntar, e quando tiver mais de duas frações, né, com denominadores diferentes? Porque quando os denominadores são iguais, você pode ter 10 frações com denominadores iguais. Para você somar, você vai usar a mesma regra. Repete o denominador e soma os numeradores. Agora, quando os denominadores são diferentes, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode utilizar o MMC, tá? Que é igual eu falei para vocês que a gente não abordou nessa aula, não vai abordar, tá? Ou vocês vão fazer o seguinte que eu vou mostrar para vocês. Ó. Por exemplo, eu vou somar 2/3 mais 1/4 mais 3/5. Então, por exemplo, aqui eu posso somar primeiro essas duas frações que eu circulei. 2/3 mais 1/4. Aqui, então, eu aplico a regra do sorriso. 3 vezes 4, 12. Multiplica cruzado. Ó, 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. 8 mais 3, 11 dozeavos. Pronto. Obtive 11 dozeavos. Uma fração irredutível. Agora, não faltou uma fração para a gente somar? Então, a gente desce ela e soma ela agora. Soma 11 dozeavos mais 3/5. Então, olha só, aqui do lado, ó, 11 dozeavos mais 3/5. Vamos aplicar a regra do sorriso, ó, 12 vezes 5, 60. 11 vezes 5, 55. 12 vezes 3, 36 aqui em cima, ó. Tá vendo? Então, 36 mais 55, a gente obteve 91/60avos. 91 não é divisível pelos mesmos números que o 60 é. Então, essa fração aqui é irredutível. Tá vendo? Então, essa é a resposta e a maneira da gente somar mais de duas frações. Então, a gente faz de duas em duas. Assim, a gente não precisa do MMC, que a gente ainda não aprendeu. Professor, tá bom? então, quando eu tenho mais de uma fração, eu posso somar independente da ordem. Você colocou aí 3 frações. Eu poderia somar a primeira e a terceira, certo, chegar em uma fração e depois somar a segunda? Não depende da ordem. Independe da ordem. Como a professora Paula acabou de perguntar, você poderia somar o 2/3 primeiro com o 3/5 e depois o 1/4. Tá? A ordem de soma não tem problema. E não vale só para soma isso, para subtração também. Você pode misturar subtração com soma? Pode. Você vai usar a mesma regrinha.
Usa a regrinha prática do sorriso, faz de 2, depois pega a outra que está faltando e aplica também a regra. Tá certo? Aproveitando, professora, a Sara Gobetti está perguntando por que na subtração temos que multiplicar se vamos diminuir o número. Ah, então, Sara, olha só. Eu trouxe para vocês uma regra prática. Essa multiplicação que a gente faz aí é para você encontrar o numerador e os denominadores, tá? É para isso que a gente faz essa multiplicação, tá? Existe lá toda uma lógica também geométrica que a gente pode usar para explicar isso daí, tá? Mas como eu trouxe aqui, como o nosso tempo é curto aqui, eu quis trazer para vocês uma maneira bem prática para vocês conseguirem resolver, tá? Os problemas, tá bom? Estou aqui com a dúvida da aluna Sara Gobetti. Ela perguntou o porquê da gente ter que multiplicar quando a gente utiliza a regra prática para somar ou subtrair duas frações. Vamos lá, então? Então, pessoal, para a gente entender o porquê de multiplicar quando a gente usa a regra do sorriso, que é a regra prática da soma de frações, observe essas duas figuras. Na primeira aqui, que está com verde, eu tenho uma parte pintada no total de 3, ou seja, eu tenho 1/3. Na segunda, eu tenho 4 partes pintadas no total de 6, ou seja, eu tenho 4/6, tá? Então, vamos lá. A gente tem que somar aqui 1/3 mais 4/6, tá? Então, vou colocar aqui embaixo, ó. 1/3 mais 4/6. Olha lá. Como é que a gente vai fazer, então, usando as figuras para mostrar o porquê da multiplicação? Então, olha só. Observem que a figura de cima está dividida em 3 partes. Então, nós vamos dividir a de baixo do mesmo jeito, em 3 partes, ó. Eu vou dividir de outra cor aqui, ó, do mesmo jeito que está dividida a de cima. E a de cima, eu vou dividir em 6 partes, na horizontal igual está a de baixo. 6 partes também, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reparem agora e contem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ficaram com 18 espacinhos essa primeira. Olha a segunda, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Também 18. Agora, quantas partes estão pintadas de verde na primeira figura? Vocês concordam que é 6 partes de 18? Tá? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E na segunda figura, na de baixo, eu tenho pintadas de vermelho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, eu tenho pintada 12 partes de 18. Agora, vocês perceberam que as duas ficaram com o mesmo denominador? Então, para eu poder fazer essa soma, é só fazer 6 18avos mais 12 18avos. Que dá, repete o denominador, soma os numeradores. 6 mais 12 dá 18 18avos. Que na realidade é 1, tá? Olha só, vamos verificar então se a regra de sorriso vai dar a mesma coisa? Então olha aqui, vou multiplicar os denominadores, fazendo sorrisinho, 3 vezes 6, 18. Tá vendo? Ficou com o mesmo denominador. E agora multiplicar em cruz, 1 vezes 6, 6, começando da esquerda para a direita, mais 3 vezes 4, 12. Ou seja, eu também tenho 18 18avos, que é igual a 1. Olha lá, pessoal, por isso então, da regra prática, a gente utilizar então a multiplicação. Espero que vocês tenham entendido aí o porquê então e a Sara tenha tirado sua dúvida. E aí, gente, olha só. Agora chegou a hora da nossa participação. Vamos lá então? Então a gente vai começar com o nosso problema inicial, tá? Então vou fazer a leitura para vocês novamente, ó. Laura está fazendo um bolo e precisa adicionar 1/4 de xícara de farinha a 1,5 xícaras de açúcar. Qual a quantidade total de farinha e açúcar que Laura irá adicionar à receita de bolo? E aí, pessoal, já pegaram o material, fizeram as anotações e vamos lá. Vamos dar 2 minutinhos para vocês responderem e mandem as respostas para a gente poder discutir aqui ao vivo, tá bom? Isso mesmo, vamos lá. Vamos lá, gente. 2 minutos.
Voltamos então, pessoal? E aí, eu vi que alguns aqui participaram e mandaram suas respostas. Vamos ver se eles acertaram? Vamos ver então? Olha só. Primeiro, gente, nós vamos ter que transformar esse número misto em fração. Então a gente tem aí 1 inteiro e meio, tá? 1 e meio aí, 1 mais meio, né? Vamos transformar em fração? Ó, repete o denominador, tá? E faz aquela regrinha que eu falei, ó. 2 vezes 1, 2, mais aqui, ó, o numerador. Então vai ficar 3 meios. Então eu vou somar 3 meios mais... Deixa eu voltar só para confirmar aqui, 1/4, ó. 1/4. Então, lá. Nós vamos usar a regrinha do sorriso aqui, hein? Então, vamos lá. Multiplica os denominadores, tá vendo, ó? 2 vezes 4 é 8. E multiplica cruzado aqui, sempre da esquerda para a direita, ó. 3 vezes 4, 12. Mais 2 vezes 1, 2. Ou seja, eu vou ter 14 oitavos. Se a gente... consegue simplificar aqui? Sim. A gente consegue dividir por 2 em cima e embaixo. Então, eu vou ter 7/4, tá? Olha lá. Tá vendo? E aí, será que vocês acertaram aí em casa? Pessoal, olha só. Ó, Fernando, a Amanda e a Yasmin mandaram as arriscaram. respostas. Eu acho que... Será que vocês fizeram alguma coisa ali que não souberam transformar o número misto em fração, gente? Eu acho que é isso, hein? Eu acho que o que pegou foi esse número misto. Número misto, né? Não, eu trago para vocês porque, gente, porque a gente tem que ver que essas coisas aparecem em situações problemas, tá? Mistura número misto com fração, então a gente tem que aprender a lidar com tudo isso, tá bom? Importante é isso, a gente está aprendendo, tá certo? Vamos seguir então? Vamos fazer a atividade 2? Então vamos lá, ó. Exercício 2. A tabela mostra a quantidade de refrigerante que 2 amigos tomaram. Então, ó, ela está mostrando aí que o Carlos tomou 10 vinteavos de litros e a Júlia 16 vinteavos. Quanto refrigerante Júlia bebeu a mais que Carlos? Então, cuidado aí, hein, gente? Tá vendo que as frações têm denominadores iguais? Então, vamos lá, hein? Mais 2 minutinhos para vocês. 2 minutinhos. Voltamos. E aí, pessoal, conseguiram resolver? Olha, recebemos algumas respostas aqui, algumas certas, algumas nem tanto. Vamos dar uma Isso. olhadinha, então? Vamos olhar então, gente? Então, olha só, reparem que aí eu tenho duas frações com denominadores iguais. Então, nesse caso, a gente não precisa usar a nossa regra do sorriso. A gente vai usar aquela regra para denominadores iguais. Então, olha só. Vamos resolver, ó?
Então, olha lá. Júlia bebeu 16 20avos de refrigerante. A gente quer saber quanto ela bebeu a mais, a gente vai ter que fazer uma subtração, tá? Menos o que Carlos bebeu, que foi 10 20avos, tá? Então, o que a gente faz aqui? Como os denominadores são iguais, a gente vai repetir o denominador, tá? Então, vai ser 20, e subtrair os numeradores. 16 menos 10, 6. Ou seja, a Júlia bebeu 6 20avos a mais que Carlos, tá? No caso aqui, 6 20avos de litro, tá, gente? Vou colocar aqui L de litro. Olha Fernando, Natan, chegou na resposta certa. Isso, muito bem. A Yasmin também. Vou até apagar aqui, gente, porque aqui não ficou bom, não. Pronto. Olha só. Gente, agora vamos resolver nosso último exercício? Vamos lá? Vamos ver então, hein? Espera aí, gente. Cássio. Oi? O pessoal confundiu, né, com Oi. Confundiu 6 com litros, 6 né? litros. Ah, entendi. O pessoal confundiu com 6 litros, entendi. Gente, vocês perceberam então que não foram 6 litros que ela bebeu. Ela bebeu 6 20avos do litro, tá? Então, cuidado com a interpretação, hein, pessoal? Tá bom? Vamos lá, então, para o nosso outro problema? Então, olha só. Acho que aqui... Vou ter que voltar aqui, gente. Espera aí. Olha lá. Vamos lá, exercício 3. E aí, conseguiram resolver? Vamos ver, lá. professor? Vamos ver então? Então, olha só. A Erika precisou comprar uma corda para construir um sistema de roldanas, tá? Então, ela comprou uma corda com um comprimento de 1 1/3 de 1 metro. Ou seja, tinha mais de 1 metro. Ela cortou essa corda em 5/6 para utilizar. Cortou um pedaço de 5/6, né? Qual o comprimento restante? Então, primeiro, vamos transformar o número misto aqui em fração, que é 1 1/3. Então, olha lá, ó, 1 1/3. Para a gente transformar em fração, a gente repete o denominador. Para descobrir o numerador, a gente vai fazer, ó, 3 vezes 1, 3, mais 1 aqui, 4. Então, foi quanto ela comprou de corda, 4/3 de metro, tá? Agora, ela utilizou, então, desse total, 5/6 na roldana dela. Agora, a gente subtrai. Então, a gente utiliza a nossa regrinha prática. Multiplica aqui em cruz, ó. Aliás, multiplica abrindo o sorrisinho. 3 vezes 6, 18.
E em cima multiplica em cruz, da esquerda para a direita. 4 vezes 6, 24, menos 3 vezes 5, 15. 24 menos 15 são 9. Então vai ficar 9/18. Aqui é possível simplificar dividindo por 2 em cima e embaixo. Então eu vou obter 1 meio, ou seja, sobrou meio metro de corda. Daria para dividir por 9, professor. Hã? Por 9, Por não 9, por opa, 2. isso mesmo, tá certo. Você tem 9/18. Por 9, muito bem. Isso. Obrigado, professora Paula. O cérebro da gente faz a conta, gente, e não acompanha aqui a mão. Então, olha só, aqui vai ficar 9 por 9 é 1, 18 por 9, 2. Então, sobrou meio metro de corda, tá? Muito bem, gente. É isso aí, então. Tá bom? Pessoal, pratiquem, tá? Que vocês com certeza vão aprender, tá? O segredo é praticar. Matemática você tem que fazer muito exercício para você conseguir ficar craque, tá certo? Vamos fazer nossa revisão, então? Então, olha lá. Nessa aula aprendemos onde mais as frações aparecem no nosso cotidiano, a simplificar frações, reconhecer quando são frações irredutíveis, adicionar frações com o mesmo denominador. O que mais, gente? A subtrair frações com o mesmo denominador, a adicionar frações com denominadores diferentes e só. A subtrair também, né, frações com denominadores diferentes. Essa é a nossa habilidade e nossas referências. Certo? Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês, tá? Venham, participe mesmo, deixa aí o comentário de vocês, o like aí nas redes sociais, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Muito bom ter vocês com vocês essa manhã. Lembrando que a gente volta às 1h15 para a aula de oitavos e nonos, tá? Isso Assistam mesmo. com a gente a próxima aula. Isso mesmo. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau. E aí, pessoal, gostaram da aula? Não esqueçam, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem os sininhos para as novas notificações. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês o link do canal Escola na TV. Lá tem muita aula boa, tá certo? Até mais, gente. Valeu!